Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 15 do FBcast. Hoje nós vamos falar sobre a formação do assistente social para lidar com casos de violência sexual cometidos contra crianças e adolescentes. Eu sou o Diego Martins, mestre em Segurança Pública, e hoje aqui eu tenho a imensa satisfação de receber a nossa convidada Carla Luz, que é assistente social do Terceiro Setor na Sociedade Bíblica do Brasil, especialista em gestão e planejamento de políticas públicas e tutora EAD da Uniaselv. Carla, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Diego. Então, gente, antes de começar o nosso tema aqui, que é bem instigante, um agradecimento especial ao Conforto da Voz, que está oportunizando aí toda essa estrutura de som e de imagem que está chegando para você, e ao nosso programa de apadrinhamento, que são as madrinhas e os padrinhos, que fazem uma contribuição mensal que possibilita ao Futuro Brilhante executar os projetos, tais como o podcast que está chegando aí para você. Então, Carla, bora começar falando o que é o assistente social, né? Da onde que veio, bora desmistificar aí algumas coisas sobre isso. Exatamente, eu acho muito importante porque a gente ouve muitas pessoas falarem o que é o assistente social, o que ele faz, e a gente precisa ter a noção de como tudo começou, né? A gente tem uma história aí com a igreja, né? O serviço social, não com esse nome, mas o serviço social ele teve início com a igreja e nós tivemos essa relação muito próxima com a caridade e com a benesse, né? Então, no começo, realmente, nós éramos o que muitas pessoas pensam, né? As moças caridosas que faziam boas ações, mas depois isso passou a se profissionalizar. Isso tem também uma história, né? Que a gente conta e reforça, porque é uma história de luta, até que a gente chegue na regulamentação da profissão, a reconceituação do serviço social, para que a gente possa ter aí o que a gente tem hoje de profissão do assistente social. É por isso que ainda tem uma associação e uma confusão muito grande entre assistencialismo e assistência social, seria por conta dessa origem? Exatamente. No começo, a relação do serviço social com a igreja, ele estava atrelado justamente à caridade e à benesse. Então, essas mulheres, que na sua grande maioria eram mulheres, né, elas eram mulheres que praticavam boas ações e com a intenção de realizar realmente boas ações. No início, isso era a nomenclatura que se usava, eram obras sociais, né? Então, as mulheres elas faziam essas obras sociais e a igreja tinha como finalidade realmente a filantropia, né, a caridade, e isso como parte de toda a sua base de fé. Então, essas ações, elas vinham atreladas a isso. Então, o assistencialismo, hoje, o que a gente conhece de assistencialismo, ele também tem esse caráter. Então, para a gente entender o que é o serviço social, a gente precisa entender o que é o assistencialismo. Então, o assistencialismo, ele é uma prática boa, né, que vai beneficiar o ser humano, o indivíduo, mas não necessariamente tem a ver com o serviço social e a assistência social em si. Inclusive, o nosso próximo ponto é justamente a regulamentação. A LOAS, não é isso? A regulamentação vem a partir daí? Isso. A LOAS, ela vem aí um pouco depois, né? E ela vem como uma lei que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é onde a gente tem a assistência social como um direito e um dever do Estado. Então, o cidadão ele tem direito a todas as nuances que a lei aborda, que não dá tempo para a gente falar aqui, né, nem a metade. Então, a gente vai deixar o pessoal aí com curiosidade, depois você pode buscar um pouco mais. Mas a LOAS, ela vem trazer a assistência social como um direito. Então, o Estado, ele precisa garantir esse direito ao cidadão. Só a tradução, para quem ainda não conhece, né, o que significa a sigla LOAS? É a Lei Orgânica de Assistência Social. Né? Nessa lei que se começou a discutir que precisaríamos ter uma política de assistência social e aí se tornou uma política pública, né? Então o Estado precisou organizar essa política de forma com que o indivíduo tivesse acesso aos serviços que eram
que estavam ali na lei e que o Estado precisaria garantir. Então, só para eu explicar mais ou menos, política pública de uma forma bem simples, é o meio pelo qual o Estado vai garantir um direito seu. A escola, o hospital são meios pelo qual o Estado garante um direito que é seu. Então, ele precisa construir uma escola de qualidade, que você tenha acesso, assim, também ele precisa garantir o hospital, e a assistência social também tem os seus equipamentos, assim como o SUS, assim como a educação. Então, a gente tem dentro, já após a lei, né, depois da LOAS, a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, que é o sistema pelo qual o cidadão vai ter acesso a esses direitos. Perfeito. E são nesses instrumentos que a gente vai buscar as referências para a formação desse profissional para lidar com situações tão complicadas como as de violência sexual cometida contra crianças e adolescentes? Exatamente. É nesse momento que a gente vai, dentro da academia, né, no processo formativo, a gente vai entender o que é proteção social. Né? Então, a proteção social ela precisa ser garantida pelo Estado e isso se dá em decorrência das várias questões que a sociedade ela enfrenta. Então, pelo fato da sociedade não... a gente tem muito essa relação, né? Se você não... a sociedade não consegue garantir essa proteção e nem a família, que são as duas relações mais próximas do indivíduo, o Estado precisa garantir. Então, no caso de violação de direito, o Estado precisa garantir essa proteção. E aí, essa proteção, ela abarca quatro questões muito importantes, né? Que é a renda, a acolhida, o convívio e a autonomia. Então, a gente pode até dizer que, com relação ao enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes, a gente tem uma relação muito próxima com a acolhida. Então, o Estado precisa garantir o direito dessa criança de ser acolhida e também de que a intervenção do profissional de assistência social, ele precisa ser para que essa criança tenha os seus direitos garantidos, né? Então, primordialmente, nesse momento inicial desse processo, é a acolhida. Mas a acolhida a partir do momento que o direito já foi violado, seria isso? Ou a acolhida entra também no caráter de prevenção? Sim, também, porque a gente precisa acolher essas demandas, não só já quando o direito é violado, mas também a proteção social, ela garante com que casos de violação de direito não aconteçam. E aí entra outra questão, porque a proteção social, ela possui níveis, né? Então, aí a gente tem o nível, a proteção social básica, né? E os níveis vão aumentando de acordo com a violação de direito, no caso. Ou a proteção, né? No caso, para trabalhar a prevenção. Então, o assistente social, ele passa durante a sua formação, ele vai conhecendo todas essas ferramentas, todos esses níveis de proteção e, dependendo da sua atuação, ele vai ter que se direcionar para um tipo de atendimento específico, né? Porque se ele atuar na proteção básica, ele vai atuar, acredito eu, que no CRAS, e quando ele for já para especial, ele já entra nos CREAS, nos espaços de acolhimento. Isso, exatamente. A gente tem, dentro da academia, um processo formativo que ele é continuado, né? Então, o assistente social ele é preparado para atuar em diversas áreas, não só na assistência social, que é uma partícula de toda a nossa profissão. Então, o que acontece? O assistente social, durante a sua formação, ele tem que ter essa noção de que o processo formativo ele é continuado, mas que ele tem 3 dimensões da sua prática que ele precisa tentar durante o processo formativo. Ele precisa se apropriar disso para que ele possa ser um profissional de qualidade. Então, durante a formação, a gente aprende, eu vou recorrer à minha cola, ele vai ter a competência ético-política, então o assistente social ele não é neutro, ele precisa cumprir com um código de ética, então ele precisa ter conhecimento sobre aquilo que é dever dele, né? Quais são os direitos dele também, porque dentro dessa competência, o assistente social precisa saber o que é competência dele, o que não é, quais os deveres, quais os direitos, então isso envolve muito o código de ética do assistente social. E aí a gente também tem a competência teórico-metodológica, né? Que eu preciso ter embasamento teórico para minha prática e também o embasamento metodológico. Eu preciso saber como fazer, né? Então, eu preciso ter referência
referencial teórico, saber o que estão falando, né? Quais os referenciais importantes para uma boa atuação, né? E também conhecer os métodos, que é o que a gente falou ainda há pouco. Saber se eu vou atuar no CRAS, então eu preciso saber como se comporta o CRAS, o CREAS, enfim, nas mais diversas formas de atuação. Inclusive compreendendo os limites de atuação, porque Exato. existe também aquela figura de que o assistente social, ele acaba, às vezes, como um super-herói, que ele vai dar conta, né, de todas as violações, de todas as vulnerabilidades. Isso acaba causando um grande sofrimento no profissional. O adoecimento também. Então, quando a gente, na academia, tem muito bem esclarecido essas dimensões, principalmente, e aí entra a questão do ético-político, porque a gente vai saber realmente qual a nossa obrigação, vou usar essa palavra, né? Qual a nossa obrigação diante daquela situação. E o teórico metodológico também vai me dizer, porque eu vou entender o que outros profissionais já passaram, outros teóricos estão me contando sobre isso, e aí sim eu vou embasar a minha prática. E, por último, porém não menos importante, né, é a competência técnico-operativa, ou seja, eu preciso conhecer o ambiente onde eu vou estar atuando e eu preciso principalmente entender a minha rede de apoio, a minha rede de articulação, para que eu possa garantir que esse atendimento seja eficaz. Talvez no local onde eu esteja não tenha um aparato, né, necessário para que o atendimento aconteça na sua totalidade, na sua melhor eficácia, mas eu entender como funciona a rede e referenciar essa situação, isso pode facilitar para que aquela situação seja resolvida ou a gente consiga até dar continuidade, né, a todo esse processo de resolução daquela situação. Nosso objetivo maior é a transformação social, né? Então a gente precisa entender de que forma a minha atuação vai influenciar nessa transformação. E dentro desse aspecto de formação continuada, tendo em vista que a maioria dos cursos não consegue abarcar todas as situações, então eu imagino que o profissional, para lidar com uma situação tão complexa como é a da violência sexual, ele precise de informações complementares que vão além das cadeiras da universidade. E aí, onde que a pessoa pode buscar e por onde ela deveria começar? Eu sempre dou a dica que você precisa saber qual a sua melhor aptidão, né? Talvez você esteja ouvindo assim, eu quero ser um assistente social que trabalha nessa área, né? No enfrentamento a essa violência. Mas talvez você não queira. Então, a minha dica sempre é que você seja o melhor naquilo que você faz. Então, ter conhecimento e a competência metodológica e teórica, ela justamente faz o aluno compreender de que essas referências teóricas vão me tornar um profissional mais competente e ele tem que estar envolvido nessas temáticas, né? O máximo que ele puder. Seminários, ouvir os podcasts do Diego, né? Aqui da produção do Futuro Brilhante, que tem conteúdo específico. E a gente... O jabá que é bacana. Ó, tá vendo? A gente tem que aprender com ele. Então, a gente tem que ter esse embasamento com quem já faz, né? Porque o acadêmico, normalmente o acadêmico, quando ele sai assim, perdido. Ou ele tem a sensação de que ele sabe tudo e vai transformar o mundo, ou ele sai com a sensação de que ele não sabe nada. Acaba que também muito receio, né? Exatamente. Insegurança, por não ter tanta prática ali, às vezes com medo de causar uma outra violação em razão de práticas indevidas. Então, realmente é uma situação bem complicada e que a pessoa deve buscar apoio em quem já tem mais experiência, né, que possa segurar mesmo na mão ali, pelo menos naquele primeiro ano de prática, até que a pessoa possa adquirir experiência, segurança para poder caminhar sozinho. O que a gente aprende também na academia é que nenhuma dessas competências elas funcionam sozinha. Então, o profissional ele não consegue ser somente prático, né? Ele não consegue ter só uma boa prática, ele precisa ter um embasamento teórico e ele precisa também ser ético. Então, essas 3 competências são importantíssimas para que a prática seja muito boa. E quando o acadêmico tem essa noção, ele consegue desenvolver isso de uma forma bem eficaz.
Então, quando ele tem uma boa prática, ele sabe como embasar essa prática teoricamente, ele sabe qual é o local dele até de fala, de posicionamento ético, né? Que dentro do ético a gente também tem a questão do sigilo profissional. Então, esse atendimento, essa intervenção, ela precisa seguir um padrão não engessado, mas um padrão ético, né, que a gente consegue proporcionar um melhor desenvolvimento profissional. E Carla, aqui já para a gente caminhar para o final, às vezes eu sinto que os profissionais não têm uma dimensão muito concreta do que é uma ação preventiva, porque não reconhece, às vezes, as vulnerabilidades que podem aumentar a chance daquela criança ou do adolescente ser uma vítima de crimes sexuais. Então, para a gente finalizar, eu queria que tu falasses um pouco sobre essas vulnerabilidades, porque, por exemplo, no Futuro Brilhante, às vezes as pessoas não entendem o que tem a ver uma doação de material escolar, um estímulo para a criança permanecer na escola, com prevenção à violência sexual. Então, queria que a gente aproveitasse esse finalzinho só para a gente falar um pouco sobre isso. E aí, entre os projetos sociais também, a gente precisa unir forças, né, com quem quer fazer com que essa proteção social aconteça. E a proteção social, ela nada mais é também do que a garantia de direitos, possibilitar o acesso a direitos que foram negados, né? Em virtude de dificuldade no acesso, em virtude de dificuldade do acesso à informação, ou dificuldade de acesso às políticas públicas, isso varia das escolas, enfim. Então, essas atividades que impulsionam o acesso ao direito, elas facilitam com que a proteção social seja de fato executada e implementada. Então, as ações, elas precisam ter um caráter atrativo, né, e envolvente para que as famílias, as crianças possam se sentir parte daquele projeto, daquele programa e fazer com que a proteção social seja realmente vivida por eles. Perfeito. Então, muito obrigado, Carla, por ter disponibilizado seu tempo, estar aqui com a gente. Um agradecimento especial ao Conforto da Voz, o nosso programa de apadrinhamento, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.